e poder criar as suas próprias estratégias. Então, às vezes, você está numa situação específica e aquela situação você fala, poxa, eu tenho que aplicar a estratégia tal, a tal e a tal. Ou seja, você vai desenvolver uma estratégia própria. E a ideia é que essa estratégia esteja baseada em um ou mais princípios de neurociência para ter uma maior efetividade e ela ser menos facilmente reconhecida pelo outro negociador. Por quê? E como eu comentei com você, até dei uns exemplos, as táticas, né, servem para você. Você verificou que está acontecendo aquele tipo de estratégia, você utiliza uma tática para se defender daquela estratégia. Tá? Então, o que acontece muitas vezes? O negociador já é experimentado, já é antigo no mercado, e aí o que ele faz? Ele vai, e quando você começa a lançar uma estratégia conhecida, ele já sei o que ele vai fazer, ele usa a contra-estratégia ou a tática, né, como a gente chama, e aí aquela estratégia sua vai para o beleléu, e aí se ele tiver uma outra, ele acaba te impondo essa outra estratégia ou a defesa dela e acaba tendo melhor sucesso que você. Talvez você não tenha a mesma experiência ou você tentou usar uma estratégia pura, como a gente chama, né? Então, lembra quando a gente comentou e falou da estratégia, eu comentei, tem uma observação, não sei se você lembra, que dizia que a ideia é que a sua estratégia não seja conhecida pelo outro negociador. Né? Então, por exemplo, você tem aquela estratégia de retirada, por exemplo, que o cara chega, essa eu gosto muito porque eu não gosto de aplicar, porque normalmente a pessoa já reconhece e fala, vai embora, tudo bem. É aquela que o cara te oferece alguma coisa, você vê que o cara está interessado, e aí ele fala assim, não, esse valor eu não vou fazer, é absurdo, não sei o quê, não tem jeito, vou embora. E aí vai embora para quê? Para você chamar ele e fazer o que você quer. Mas o cara, quando é um negociador já experiente, quando você faz, vai embora e fala, tá bom, foi um prazer te conhecer, tchau. E pronto, entendeu? E a tua estratégia vai para o beleléu, ou seja, vai para o espaço, né? O beleléu é antigo, né, professor? Estou só citando, você vai lembrar, né, para você rir. Então, o que acontece? Ele vai trazer. Aí a ideia é quando a tua estratégia é facilmente reconhecida, a pessoa começa a ter a contra-estratégia, ou algumas até, como eu falei, essa da retirada é fácil, deixa o cara embora. Ele provavelmente vai voltar. Se você assiste Trato Feito, até engraçado, eu fui assistir o episódio de ontem de madrugada, eu sempre deito, vou olhar, vou ver algum programa de televisão antes de dormir, e aí estava dando Trato Feito. Aí tinha um cara, por exemplo, eu gosto muito de falar de lá, porque muita gente assiste e tem a estratégia como ela é, propriamente dita. Aí o que aconteceu? O cara levou uma máquina são cavalinhos, é uma máquina a gente chama máquina dos anos 30, disfarçada, anos 40. Era uma máquina que aparentava ser uma máquina de chiclete, mas na verdade é uma máquina de aposta. E a pessoa apostava naquela máquina de uns cavalinhos, né? Ele apostava no número, ele colocava uma setinha no número que ele escolhia com o cavalo que ia ganhar, e colocava a moeda na máquina. E se o cavalo ganhasse, né, ele ganhava o jackpot, né? A máquina lançava uma parte das moedas para ele. Se ele não ganhasse, perdia aquela moeda e pronto, perdeu pouco. Né? É o caça-níqueis, só que um caça-níqueis disfarçado como uma máquina de chiclete, porque na época não podia ter máquinas de apostas. Né? Então, eles fizeram isso, foi anos 30, final dos anos 30, início dos anos 40. E aí não podiam ter ainda, o jogo não estava legal, não estava legalizado, e aí eles usavam esses subterfúgios. E aí o cara usou essa estratégia da retirada, só que o Rick, né, que era o dono da loja, é um cara extremamente experimentado em negociação, um cara que já fez vários cursos de negociação, um cara muito esperto. E aí o que aconteceu? O cara chegou lá para ele e falou assim, aí ele falou 1.700, aí o cara falou 1.700, o Rick falou 1.700, ele falou que ele queria 1.750, e aí por causa de $50, né, um valor alto, quer dizer, $50 não é nada perto do valor que era. E aí o cara chegou e falou assim, não, se você não quiser 1.750, eu vou embora. Ele falou, tá bom, um prazer te conhecer, um abraço. Aí o cara pegou a máquina e levou embora. Aí não deu outra. O que aconteceu? Ele viu que a estratégia dele não funcionou, ele usou essa estratégia, mas claro, é uma estratégia, como eu falei para você, se o cara tiver uma noção de negociação mais profunda, ele joga a estratégia fora. Né? Foi o que aconteceu. Depois ele voltou e falou assim, não, se você fechar em 1.600, eu aceito. Então ele acabou perdendo dinheiro, mas o Rick, até eu acho que porque estava sendo televisionado, etc., ele falou, não, eu combinei com você 1.750, vai 1.750. E aí ele fechou, perdão, 1.700, vai 1.700. Ele fechou a 1.700, mas o certo seria o cara até perder dinheiro, falar assim, não, volta para a última oferta. Né? Mas aí eles fecharam em 1.700, que foi a última oferta do Rick,
E aí o engraçado dessa história é que o cara riu, e assim que o cara saiu, ele virou assim e falou assim: eu sabia que ele ia voltar, e deu uma risadinha. Por quê? Porque na hora ele reconheceu que o cara estava usando uma estratégia, e aí, ao reconhecer, você dava 1.400. Você lembra? Você viu esse episódio? Não, viu? Ele até falou: não, até mais de 1.400 eu vendi, ele ofereceu 1.600 para chegar em 1.400, né? Você viu esse Eu vi episódio? esse episódio aí. Ele voltou depois para negociar. Se eu fosse o Aí, Rico, eu tinha dado 1.400. mas ele não, Falava, ele, gastei. Foi mal, desculpa. ele não deu porque estava sendo televisionado. Se fosse o caso, ele daria. Eu, se estivesse no lugar dele, daria. Mas como estava sendo filmado, ele ficou sem graça de já tinha oferecido isso. E aí eu achei engraçado que eu vi, eu falei assim, vou citar amanhã para o pessoal, porque foi justamente essa da retirada, essa estratégia da retirada que eu achei assim fenomenal, né? Porque o cara fez se deu mal, o cara falou, tá bom, tchau, um abraço, foi um prazer te conhecer, né? E eu comentei com vocês que é muito comum acontecer isso. Por isso que eu, particularmente, não uso essa estratégia da retirada, porque ela já está manjada, né? Já está manjada, todo mundo já conhece essa. Então, eu não uso ela, porque o cara fala que vai fazer isso, pô, o cara quer vender, fala, estou indo embora, isso é absurdo. Tipo assim, você não vai fechar por causa de 50? Fala, 50 para você e 50 para mim, né? Tanto faz, o caminho é o mesmo, né? E aí o Rick já conhecia, ele deu uma olhada assim, de desdém, ainda virou no final e falou: sabia que você ia voltar. Porque realmente ele percebeu que o cara usou de estratégia com ele. E aí, quando o cara voltou, ele voltou até querendo menos. Falou: não, por 1.000 e poucos eu fecho. Acho que foi 1.400, você falou. Por 1.400 eu fecho. Como que ele diz? Ele já sabia que ia levar ferro. Né? Já sabia que a estratégia dele falhou. E porque a estratégia dele falhou, ele já viu que não, ia sair mais baixo, ou seja, ele ia baixar. O normal é acontecer isso, né? Porque, então você quer mais. Aí, porque quando o cara volta, ele está dizendo assim: eu preciso negociar mais do que você precisa comprar, né? Eu preciso mais vender do que você precisa comprar. E aí ele volta já, né, pianinho, né, de cabeça baixa, aceitando a melhor oferta que o cara der. Por isso que aí normalmente o outro negociador acaba baixando a oferta, né? Ele sabe que o cara está com necessidade de vender aquilo ou comprar, ele vai, então tá, então agora vai ser nos meus termos, não naqueles termos. Ou seja, retorna a negociação num patamar mais apropriado. Por isso que ele já veio falando, se você me desse tanto, tá tudo certo. O cara falou, aí como estava sendo filmado, ele falou, não, mantém o valor, 1.750. Né? Mas como até o Marco falou, se eu fosse ele e você estivesse lá também, eu tenho certeza que você não pagaria 1.700 como ele, ou não ia elevar a oferta para onde estava, né? Mas para um patamar mais baixo. Né? Então, só para você entender, ele usou uma tática conhecida, né? Uma tática, não, uma estratégia, uma abordagem, vamos usar abordagem, a palavra melhor. Ele usou uma abordagem conhecida, que é a retirada, né? Conhecida até demais, né? Já comentei com você. Então ele usou essa retirada, não funcionou, porque o Rick já conhecia, né, outro negociador mais experiente, e já conhecia, e o cara falou, tá bom, tchau. E aí ele sabia que o cara ia voltar, porque sabia que ele usou uma estratégia. Tá? Então ficou bem claro, não sei se quem viu, ficou bem claro isso. Né? Talvez repita hoje, se você quiser, tiver um tempo. Tenta ver agora à tarde, que eu acho que reprisa, e aí você vai ver o cara vendendo uma máquina né? Eu vou tentar achar o vídeo, se eu achar o vídeo, conseguir passar com som, eu passo para vocês na próxima aula de quinta. Mas se não, vê se você consegue achar, porque é muito interessante que o cara usa a retirada. A gente falou, e a retirada não funcionou porque o outro negociador sabia. Por isso que eu estou trazendo para vocês esses princípios de neurociência para você criar a tua própria estratégia. Talvez se você fizer uma retirada um pouquinho diferente, talvez o cara não reconheça. Né? Então, tem alguns aspectos, às vezes, pela situação, que você vai ver, poxa, não dá para aplicar exatamente aquela estratégia, mas dá para aplicar um pouco dessa, um pouco daquela, um pouco daquela outra. E aqui tem um princípio para você criar a sua própria estratégia, que pode ser diferente de todas as abordagens que a gente já viu, tá certo? Mas você vai ver que, essencialmente, os princípios básicos estão ali. A gente viu, tá? Para não ter que repetir tudo, viu, pessoal, e a gente não terminar, né? Eu trouxe para você resumido. A gente viu a questão das forças gêmeas da dor e do prazer, lembrando que quando a gente fala de dor, ela tem uma aplicação melhor do que a do prazer. Prazer é algo que compra que vai ser legal para você, e aí você incute esse desejo do cara que é legal para ele, mas o cara, quando é legal, é bom, é alguma coisa agradável, alguma coisa que vai ser útil para a empresa, ele às vezes até abre mão.
Mas quando é uma coisa que vai infringir dor, ou seja, você vai perder se você não fizer um negócio, a esse preço você não acha mais. Ou seja, quando você vê que é alguma coisa que você está se livrando de um problema, a tendência é que você feche o negócio mais rápido. E quando é uma coisa de prazer, a tendência é que você pode até postergar. Falar, não, beleza, daqui a pouco eu vejo isso, mais tarde eu vejo isso. Por isso que você vê muito mais a aplicação da dor do que do prazer. Muito mais, olha, se você não fechar agora comigo, você vai perder essa oportunidade, a gente não negocia mais, ou seja, não, você perdeu, né? Aí eu lembro daquela frase que eu já comentei com você, naquele meu cursinho de vendas que eu fiz há mais de 30 anos atrás, lá em Curitiba, né? E o cara falou que a sorte é um cavalinho branco e que depois que ele passa, você não sabe quando ele vai passar de novo. Então, você coloca isso de alguma forma na estratégia e aí a pessoa vê, puxa vida, ele está abrindo uma oportunidade que eu nunca mais vou ter na minha vida. Então, aí o que o cara costuma falar? Olha, é o último lote a esse preço, né? Como eu já falei, que já usaram comigo. É o último lote a esse preço, é o último valor que eu tenho. Quando vier os novos, já vão vir com não sei quantos por cento de aumento, eu não vou poder fazer esse preço. Aí você quer aproveitar aquela oportunidade, senão você vai ter uma perda, e aí, ou seja, você ou você faz ou você vai ter uma dor, então você faz para se proteger daquela dor, e aí você acaba fazendo um negócio. Do outro lado, talvez se você fizer agora, você pode ser que você pegue um preço melhor, vai ficar mais legal para você, você vai ganhar esse brindezinho. Cara, não, deixa eu falar, não é, né? Não é, por exemplo, faz agora que você ganha um curso, por exemplo. Tem uma estratégia aí de um curso de inglês, não sei se você sabe, não vou citar o nome. Ele está falando, se você fizer agora, você ganha mais X horas de curso, tá? Se você fizer agora, aproveitar esse momento e fizer agora, você vai ganhar X horas de curso. Aí, para você, tá, faz parte do curso, aquelas horas, entendeu? Talvez não seja, não faz parte do produto, ou seja, é uma hora adicional. Pode ser útil, pode não ser útil, pode ser específico. Por exemplo, né, às vezes tem um curso de inglês, né, já teve o caso na internet. Olha, se você fizer o curso, você vai ganhar esse livro aqui, que é para viajantes, de inglês para viajantes, inglês mais prático para viajantes. Você fala, pô, se eu for viajar é legal, se eu não for viajar, entendeu? Quero aprender inglês porque eu vou trabalhar com isso. Aí estou dando um exemplo, tá, pessoal? Estou só comentando com você, né? Por exemplo, uma vez eu acho que eu não sei se eu comentei com você, eu entendo um pouquinho de italiano, né? Meu avô era, não sei o quê. E aí te entendo um pouquinho, bem pouquinho. E aí algumas coisas, eu acho que muita gente entende por causa da colonização, né? E aí um dia eu falei, vou fazer um curso. Eu comprei um curso, um livro, né, das principais expressões italiano, para quando eu fosse viajar para a Itália, pudesse usar, não sei o quê. Pô, beleza, o livro está com isso aqui. Aí veio um CD para viajantes, né, ou seja, para você usar no dia a dia, né, italiano prático, que fala. Aí eu comprei por causa do CD, do italiano prático. Então, às vezes, o brinde, às vezes, esse plusinho a mais vai te dar um prazer ou vai ser uma coisa específica que vai fazer o cara comprar. Às vezes, não. Né? Às vezes, o americano gosta muito, não sei se você já viu, quando você vê anúncios de americano, compre um, aí a propaganda vai toda assim naquela da surpresa. Compre um, não sei o quê, ganhe mais isso, ganhe, aí no final, ganha mais, você comprando um, ganha mais outro. Aí você fala, puxa, dois pelo mesmo preço. Aí a vantagem você compra. Quer dizer, é uma estratégia, né? A surpresa. É uma estratégia, acontece. Né? Ou seja, você vai ver essas estratégias, essas abordagens todas, aplicação em tudo, aplicação na internet, aplicação. Mas o que acontece? O grande negociador é aquele cara que pega isso e consegue usar. Às vezes, misturar duas, três estratégias, a pessoa não consegue perceber. Né? Por exemplo, você pode usar a dor com a razão emocional. Você pode chegar e falar, olha, tá vendo esse livro aqui? Eu tenho um exemplo, né, pessoal? Você não pode estudar, né? Mas pô, você não quer dar um melhor futuro para o seu filho, né? Ou para o seu neto, você não quer comprar isso aqui para ele, não sei o quê. Aí você vê, você explora. Eu volto a falar para você, eu não gosto disso, eu acho que você é apelativo, né? Até mostrei para você, comentei com você que tinha um político no Rio de Janeiro, né, no passado, né? Não vou falar o político, não vou falar, né, mas o que ele fazia? Ele tinha um lugar de atendimento de pessoas carentes, pessoas com problemas mentais, né?
E ele pegava essas crianças com problema mental para falar sobre ele. Eu vou dando fulano, não sei o quê, não sei o que lá. Blá, blá, blá. Eu achava aquilo extremamente de mau gosto, muito ruim. Entendeu? Por quê? Ele está trabalhando com a razão emocional. Ajuda o fulano para ele me ajudar, não sei o quê. Então, eu achava a abordagem ruim, sabe? Uma abordagem ruim. Ela não passa uma coisa boa para a gente, porque ele está abusando de pessoas, né? Para fazer propaganda para ele. Eu não gosto, eu não acho ético, não acho correto isso, entendeu? E assim como eu não acho, outras pessoas também não acham, outros negociadores não acham. Então, eu particularmente não uso, eu não gosto de usar apelo por razões emocionais, por quê? Porque tem esse viés da ética, o viés da moral, né? Pô, o cara está usando uma pessoa que tem uma dificuldade, que tem um problema, para fazer uma propaganda a favor dele, para que as pessoas se, né, fiquem emocionadas e façam. Né? Até tem coisa, tem gente, até associações, empresas que querem dinheiro, às vezes, de doação, e usam isso, né, em favor delas, e usam toda esse mise-en-scène emocional. E eu não gosto, eu vou te falar, eu acho que ao estar dando dinheiro para isso, eu estou apoiando esse tipo de estratégia que eu não acho uma estratégia ética, uma estratégia moral. Né? Mas é usado. Você tem que conhecer, até porque se a pessoa usar isso com você, você. Sei, né? Para você ver como é que isso é engraçado, não sei se você já andou de ônibus ou de metrô no Rio de Janeiro, mas na época da violência exacerbada, né, que estava tendo no Rio, entrava um cara para pedir dinheiro no ônibus, por exemplo, você estava no ônibus, aí o cara falava assim: podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui pedindo para você dinheiro. Não sei, isso é o uso da estratégia emocional. O cara está apelando para o medo, né? Está querendo colocar em você, incutir em você um medo, né? Ele falou assim, esse cara podia ser um bandidão, podia estar me roubando, podia estar com uma arma aqui, tirando dinheiro de mim. Ao invés disso, ele está tirando dinheiro de você, apelando para o seu medo para uma razão emocional. Ou seja, eu não acho isso correto, não acho isso ético, tá? Então, eu só comento com você para você entender. Eu não sugiro que você use, mas pode ser que você esteja numa situação que você tenha que usar. Né? Já falei para você, inclusive, que tem uma estratégia de fraude, né, via internet, que é chamada engenharia social, que o cara utiliza abordagem de razão emocional, de PNL, de razão emocional, para quê? Para obrigar você a fazer uma coisa que você não faria em situação normal. Então o cara diz assim: olha, eu estou com uma criança no carro, nesse calor, o carro está mal parado aqui na porta, eu preciso que você faça alguma coisa para mim urgente. Aí o cara vai, você abre a guarda, faz para ajudar, né? Porque afinal o cara está sofrendo lá, não sei o quê. E aí você faz para ajudar e aí abre uma informação que você não devia abrir ou abre o acesso que você não devia fazer, ou seja, você quebra um protocolo e aí o cara acaba tendo acesso a uma coisa que ele não teria. Então você vai ver esse uso desse princípio de PNL em várias coisas, né? Inclusive na negociação também. Eu gosto de trazer isso para você, mas eu, como eu falei para você, eu não gosto, ele acaba dando um viés ruim ao negociador, entendeu? Tipo, esse cara apela até para isso, né? É aquela história, né, do cara que faz qualquer coisa para ter sucesso. Eu não acho legal, eu acho isso, mas você tem que saber que isso funciona, né? E funciona mesmo, infelizmente é verdade, tá? O uso do princípio da relatividade entre as coisas, aquilo que eu comentei com você, que a ideia é você trazer uma coisa semelhante, mas que seja nitidamente pior, né? Para meio que direcionar a pessoa para fechar, ou seja, o teu objetivo, aquele produto, aquele item, ou daquela forma que você quer. Então, às vezes você tem né, acontece isso, acho que eu já comentei com você, às vezes até em carro, estratégia de venda de carro, você pode reparar que normalmente são 3 modelos. Você pode pegar várias marcas aí, você vai ver que as marcas. Ah, professor, não são 2, não, a maioria são 3. Procura reparar. Você tem o standard, que é aquele que não tem nada, né? Aquele que a gente chama de no osso, né? Não tem nada aquele carro. Você tem o intermediário, que tem algumas coisinhas, né? E você tem o luxo. O que acontece é que a estratégia da empresa fica bem claro nesse intermediário. Quando o intermediário está muito próximo do, 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 do bom em termos de preço, do super, né, do super luxo, quando ele está muito próximo do super luxo, a ideia é o quê? Que você compra o super luxo, você vai dizer, por mais 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, não
não vou comprar o melhor, porque vou comprar o melhor porque a diferença é muito pequena, né? E quando está aproxima do standard, a ideia é o quê? Você comprar o standard, porque o standard vai te atender do mesmo jeito. Então, você vê que esse intermediário, a ideia desse intermediário, você vai ver que às vezes você nem acha ele em concessionária para vender, mas você sabe que ele existe, e por saber que ele existe, você acaba optando pelo melhor ou, dependendo da estratégia da montadora, às vezes pelo menor. Então, é uma coisa que está incutida, né? Eu gosto de sempre comentar essas coisas, é uma coisa que é muito usada e você muitas vezes não percebe, porque o chamariz, que a gente, né, que fala da relatividade entre as coisas, sempre você ter um modelinho, né? Você vai ver que aquela, inclusive, vai ter uma estratégia de chamariz que vai falar sobre isso também. É justamente um item bem parecido, bem próximo, para relativizar. Ou uma coisa bem distante para você pegar os dois públicos, de repente, entendeu? Ou seja, você, né, até eu brinquei com vocês, se você assistir filme de garotada, filme americano de jovens de faculdade, etc., você vai ver normalmente aquela menina que era mais bonita andando perto de várias meninas feias, né? Para quê? Para chamar a atenção em relação a elas, né? Então, normalmente, o que acontecia? Quando aparecia alguém, ela se destacava. Às vezes, ela não era nem muito bonita, mas o fato de ela estar entre meninas muito mais feias acabava destacando ela em relação às demais. Então, isso é o quê? É um princípio, é o uso de um princípio de neurociência, que é justamente esse, da relatividade entre as coisas. Né? Aquela famosa frase, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Então, se você está num lugar que todo mundo, ninguém enxerga, se você tiver um olho e enxergar mais ou menos, você já tem um diferencial sobre aquela pessoa, né? Sobre aqueles outros, aquele grupo. Né? É por isso que eu falo, você que está aprendendo negociação comigo, tá? Se você aplicar isso na tua vida, no teu negócio, você vai ver que você vai ter um diferencial assim enorme perto dos outros que não têm essa noção. Você vai ver que vários cursos de negociação, o pessoal aborda o mais do mesmo, né? Tem muita coisa assim que é histórica, né? E só que todo mundo conhece o histórico. Você vê que o histórico eu abordo para você entender, mas eu falo, mas tem mais. Não é só isso, tá? Por quê? Porque o histórico todo mundo conhece. Eu falei para você da estratégia retirada. Todo mundo conhece aquilo. Se alguém usar aquilo, fica claro que o cara está usando. Se ele está ali para negociar com você e dá uma dessa, isso aí me ofendeu, eu vou embora, estou sentido. É mentira, né? O cara está usando estratégia. Viu? Estou com as duas mãos aqui, ó, tá sozinho, ó, tá indo e voltando. A minha câmera tá uma beleza. Até bacana, né? Ficou um efeito especial. Uau, você não vai dormir. Mas aí, esse princípio da relatividade entre as coisas é muito usado, usado em tudo, até em propaganda, né? Você vê o uso assim, quanto mais disso, tá? Que eles usam bastante esse princípio. E a ideia, viu, pessoal, ele é usado em comércio, em marketing, em tudo, né? Então, é um princípio que, se você estiver atento, ele vai ser muito útil, porque você vai conseguir usar táticas adequadas para se livrar disso. Então tá. Aí você vai reparar, é até engraçado, acho que eu comentei com você, você fica com a malícia das coisas, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo assim 3 modelos de carro numa montadora e vejo esse intermediário, eu dou uma risada que eu falo assim, o lugar desse intermediário, eu sei o que falta para chegar no melhor, em termos financeiros, me diz a estratégia da empresa. Se ela quer que o cara compre realmente o mais caro ou se ela quer que ela compre o mais barato, né? Mas você vai reparar que ele coloca aquilo no meio, não é porque quem não quiser um, não quiser outro, vai comprar esse. Não, é exatamente para a pessoa, você vai ver que o preço dele vai estar mais próximo do mais caro ou mais próximo do mais barato. Para quê? Para que a maioria das pessoas possam comprar esse mais caro ou mais barato, dependendo do tipo de carro que seja, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante e vai abrir a sua visão em relação a isso, tá? Aí você tem também a relatividade entre relação ao preço, né, que a gente comentou, a mesma coisa. Você vai pegar um preço, né, que é o preço-alvo, vamos dizer assim, vai colocar um preço bem pertinho dele, tá? Né? Eu até falei para você que isso aí é usado em pipoca de cinema. Você pode reparar, se você for qualquer desses principais aí, dessas redes de cinema, né? Você pode ir lá no shopping, ter lá no cinema, você vai ver que o preço da pipoca é muito próximo, né?
Você vai comprar pipoca, uma é 30, outra é 31, outra é 32, outra é 33. Você fala, pô, por que eu vou levar? Por causa de R$ 1, não vou levar uma mais cara, por causa de R$ 2, eu não vou levar uma que tem muito mais, aí você compra. Isso é uma estratégia para você comprar, e é justamente esse princípio de relatividade em relação ao preço. E, por fim, a gente viu o poder das imagens, que eu vou repetir, porque foi o último assunto que a gente viu na última aula, acho que foi esse que a gente parou, se eu não me engano. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso, e você vai ver que muita coisa a gente já falou sobre isso, e é um princípio de PNL. O que acontece? O poder das imagens, o cérebro, ele sempre vai optar, até por causa da questão da visão, etc., como grande parte do cérebro está voltada para isso, é muito mais fácil para a gente aprender vendo do que aprender ouvindo. Tá? Então, por isso que eu ponho um slide, põe uma figurinha, alguma coisa. Você vai lembrar da figurinha. Quando eu falar de determinado assunto, você vai, puxa, o slide tem a figurinha assim. Né? Você vai ver que a maioria dos meus slides tem figura. E a ideia é que quando não tem figura, tem uma área para eu desenhar. Então, você vai lembrar do meu desenho, do meu garrancho que eu fiz com o meu mouse aqui. E aí você vai lembrar daquele desenho feio. Pô, professor, aquele desenho horrível que você fez. Vai lembrar, mas a ideia é o quê? Você frise esses conceitos. Né? Então, falando um pouquinho do poder das imagens, né? Rodinal, em 2014, fez trabalho, publicou um trabalho com uma amostragem muito significativa, que disse, né, que 36% do cérebro dedica-se ao processamento da visão por meio do lóbulo ou lobo occipital. Né? E ele, dizendo isso, ele disse assim, olha, já que a maioria do cérebro se dedica à visão, a abordagem de um negociador bom tem que explorar esse meio, tem que explorar essa forma, né, em detrimento de outras. Às vezes você fala assim, vou botar um discurso, vou botar o fulano para falar, o ciclano para falar, isso aqui. E às vezes uma imagem você resolve, você tem um grau de profundidade muito maior ou de efetividade muito maior do que você usando um som ou trazendo uma planilha enorme, cheia de dados, cheia de informação. Então a ideia é o quê? Que seja agradável à vista, que seja uma coisa impactante, que chame a atenção, e aí aquilo seja suficiente para provar um argumento seu ou para mostrar algo para a pessoa, para de alguma forma, fazer com que ela tome uma decisão próxima daquilo que você quer que ela tome. Então, eu estou usando um princípio de neurociência, de neurolinguística, para, numa negociação, fazer com que a pessoa chegue mais próximo do objetivo que eu quero na negociação. Então, vamos lá. O cérebro, né, ele é usado para interpretar cores, detectar situações, movimentos, perceber profundidade, perceber distância, decidir identidade de objetos, reconhecer rostos e outras tarefas. Assim, conforme esse autor, para influenciar outras pessoas, o negociador precisa considerar que as imagens causam impacto muito maior do que as palavras. Então, não adianta você falar meia hora, a gente falou que quanto menos você falar, melhor, né? Se você não mostra nada. Às vezes é melhor você mostrar alguma coisa, né? Apresentar alguma coisa, e o teu argumento reforçar aquilo que você está apresentando. Então, em vez de você falar meia hora, você traz um papel, traz né, uma informação. Deixa eu pegar aqui um impresso aqui, qualquer, só para você entender. A ideia é que você traga, né, um gráfico, alguma coisa, por exemplo. Né? Vou pegar esse aqui que é mais esquemático. Aí você vai trazer um gráfico, alguma coisa assim, vai mostrar, vai falar para o cara, olha, isso aqui essa informação aqui, tá vendo? Esse gráfico de pizza, estou falando gráfico de pizza porque o gráfico de pizza é sensacional. O cara bate o olho e já vê aquilo que você quer ver, o percentual que é maior, o percentual que é menor. Então você já ressalta um argumento logo quando você apresenta. E aí acabou de apresentar, você reforça. Você fala assim, olha, tá vendo? Como você vê, a maioria das pessoas prefere isso. Por isso que a gente está oferecendo isso para você. Né? Você vê que outros, meus concorrentes oferecem isso, aquilo, mas a maioria prefere isso. Por exemplo, às vezes você está, né, questão de celular, né, como você está vendendo um celular, né, e tem uma marca, né, que está vindo para o Brasil com força, uma marca que está vindo com muita força de celulares. Os celulares são compatíveis, né, com vários outros, são muito bons, por sinal. Né? Então, o que a marca fez? Ela sabia que a questão de preço, né, ela não estava com uma diferença tão grande para outra marca, que seria o principal concorrente dela. O que ela fez? Ela virou e falou assim, olha, o meu celular, né, não sei se você já viu, tem até um stand dela no shopping, você vai lá passando, o cara
Ah, me fala aí do telefone. Aí o cara vai dizer, olha, isso aqui, a câmera desse meu celular é melhor do que os concorrentes. Ele não diz quem são os concorrentes, mas fica implícito. Você acaba descobrindo quem são. O cara, tá vendo? Essa câmera aqui, ela tem um zoom de não sei quanto. E aí os meus concorrentes, no máximo de zoom tem tanto, tanto. Então ele compara um gráfico de zoom. Aquele zoom é maior na câmera dele que na outra. Aí ele vira e mostra outro, fala assim, olha, tá vendo? Questão de alcance, olha, aí ele mostra outro gráfico. Eu achei um barato a negociação, porque ele usou muito disso daí, desse princípio de utilizar o poder das imagens. Ele tinha um gráfico, ele pegou uma notícia, falou assim, olha, esse aqui, por exemplo, tá vendo? Esse telefone é o mais vendido, né, na Europa, o mais vendido na China, o mais vendido não sei aonde. Foi dizendo assim, ó, não sei quantos por cento de usuários compram esse telefone. O telefone foi lançado em tal data, e desde aquela data, a maioria dos usuários que trocaram os telefones, eles pegaram um dado, claro, que favorece eles, e aí a maioria dos usuários que trocaram o telefone, trocaram por esse telefone aqui. Então, ele começou a te mostrar uma série de dados e nem eu tinha visto o telefone direito. Ele só apresentando os dados. Aí, no final, ele mostra o telefone. Ó, tá vendo esse telefone? Ele tem essas cores aqui. Ele mostrou uma cor inusitada que só aquele telefone tinha. Muito bonita. Você, não, se você quiser essa cor aqui, só esse telefone que tem. Eu não comprei, tá, pessoal? Mas eu gostei da abordagem, entendeu? Talvez, eu acho que a maioria compraria, mas eu não comprei porque eu gosto, estou muito satisfeito com o meu. Mas a ideia é o quê? A forma dele apresentar, ele usou muito. E detalhe, a negociação que eles estão fazendo aqui é muito semelhante ao que a gente faz no resto do mundo. Aquela marca faz no resto do mundo. E a ideia é que o vendedor te aborda, e detalhe, ainda tem isso, ele não faz a explanação para milhares de pessoas, ele faz para uma pessoa, que ele vê que tem poder de compra, que ele vê que pode comprar aquele aparelho, e ele faz a demonstração totalmente baseada em imagem, em gráficos, e os gráficos assim fantásticos, assim, que só tem uma informação ou duas, ou aquele gráfico de pizza que você vê direitinho o que é maior e aquilo é relevante, o teu olho já bate direto, o que é isso, o maior? E os outros, menos relevantes, ele só cita, ele nem fala. Ele fala, olha, tá vendo isso aqui? X% é o meu. Os outros, ó, tudo valores menores. Aí aquilo fica bem claro no gráfico. E aí está usando desse princípio, né, do princípio do poder das imagens, para convencer as pessoas. E realmente, se você não tem ciência disso, a tendência é você achar que o seu celular é uma porcaria e que você tem que comprar o celular dele. Né? O dele é bom, mas talvez o teu não seja tão porcaria assim. É isso que eu quero que você entenda. Né? Mas o que acontece? A estratégia deixa isso bem claro, a estratégia que ele usa. O que ele faz? Ele ressalta muito os dados do celular dele, e, é claro, aquilo que o celular dele não é tão bom quanto os outros celulares, ele não ressalta. Né? Ele usa o poder das imagens a favor dos argumentos que são favoráveis à venda daquele celular. Tá? Aí, como a gente já falou da aula passada, eu só estou citando algumas coisas. Né? Aqui tem um uso prático, abuse do recurso de imagens, eu opto por falar frases simples e pequenas, utilizando demonstrações visuais, imagens, enfatize o que irá propor. Comentei com você que eu fui numa demonstração numa montadora, tá? Acho que eu comentei isso com você, e eu achei espetacular a demonstração. Por quê? O cara falou 5 minutos, ou até menos que isso, e começou a passar vídeo. Passou um vídeo, aquele vídeo, né, que a gente chama de subjetivo, que você se imagina dirigindo o carro, numa cidade, no campo, num lugar, só estava o carro, não tinha mais nada, mais ninguém, só o carro andando. Que é aquilo que você gosta de sentir, né? Você quer tá na frente ou tá sentindo o único naquele lugar que as pessoas querem. Então, foi bem assim, usando esse tipo de imagem. Falei para você também que eu sou professor de marketing, já dei aula de marketing. Então, só para você entender que o reforço da imagem é muito importante. E é uma estratégia PNL, é uma estratégia aqui de neurociência, um princípio de neurociência, está aqui aplicado. E aí o engraçado, né, que o cara partiu daí, porque você fala, mas será? Aí você já pensa assim, mas será que o carro é bom? Aí o segundo vídeo do cara, o que era? Um vídeo técnico enaltecendo as qualidades do carro. Claro que ele não fala dos problemas, ele só fala das qualidades. O outro vídeo passa também mostrando, né, desenhos esquemáticos, mostrando como é que fala? Animação, né, que eles chamam de realidade aumentada. Aí você fica, puxa, por exemplo, está o carro lá, aí aparece o motor do carro funcionando assim, um carro em movimento, né, com uma animação, você fica, né? Poxa, né? E aí você vê a estratégia quando você vai ver os carros, você vai ver o carro mais caro, o outro que tem um preço quase igual, quase colando, que tem um bolão de coisa que aquele não tem,
e o outro bem distante, que é o carro que não tem nada, que é o standard, né? E aí você vê que, é claro, a ideia do cara é o quê? Você comprar o super, o melhor de todos, o melhor modelo, que é mais caro, mas não é tão mais caro quanto o intermediário e acaba chamando a atenção, e o intermediário quase não é vendido por conta disso, que é quase o preço do novo, do bonzão, aí você prefere comprar o super, que é aquilo, tá? E aqui eu dei um exemplo de organizador de festa de casamento, já falei desse exemplo, então não vou falar de novo, tá? Aqui tem, Robbins ele fala sobre alguns aspectos, né, que você poderia aplicar, tudo em exemplo, mas é claro, pessoal, o princípio ele é muito mais abrangente. Então a ideia você pode ser que você esteja num caso, pode ser até que o caso que eu esteja passando para você como exercício, o estudo de caso que eu vou passar para você, vai ter, eu estou inclusive mexendo nele para ele ter, que você de repente aplicar, né, algum princípio de neurociência para criar sua própria estratégia. Claro que, assim mesmo, você tem a opção de usar uma abordagem já pronta. Tá? Mas quanto melhor você criar a sua própria estratégia, e voltando àquilo que eu sempre gosto de dizer para você, aqui em sala de aula você pode errar. Entendeu? Você tirar uma nota talvez não tão alta, alguma coisa assim, não é tão problemático. Mas na vida real, você às vezes perder um grande cliente, você não tem como recuperar. Então é aquilo que eu falo para você. Aqui a gente aprende, é um ambiente controlado. Tá? A ideia é que você aprenda aqui para não errar lá fora. Né? Então, erre aqui. Eu brinco com o aluno que errar na sala de aula, não erra lá fora, não. Lá fora você está perdendo dinheiro. Né? Por exemplo, tem aluno hoje que tem negócio, né? Tem aluno que não tem negócio, mas quer ter, e tem aluno que vai trabalhar em negociação. Às vezes você nem sabe, você tem até um outro plano. Né? Por exemplo, né? Eu falei para você, eu fiz um concurso público, fui trabalhar num lugar que não tinha negociação. E acabei numa área de negociação naquele lugar. Eu achava que não tinha. Né? Então, muitas vezes você nem sabe. Aí amanhã você, puxa, como é que eu vou fazer? Leia esse material, lembre da aula, participe, faz o exercício, você vai ver que vai ser útil para a tua vida. Se não for útil para nada, vai ser útil para você até, né, arrumar namorado ou arrumar namorada. Você vai ver que muitos desses princípios são legais para isso também. Tá? Você vai ver que funciona muito bem, não funciona mal, funciona muito bem. Mas é claro, a aplicação deles mesmo é em negócio, né? A aplicação dele é empresarial. Mas como são princípios, né? O princípio ele tem uma amplitude de uso. Né? Então é muito interessante essa questão. Até o poder da imagem, né? Você vê, né? Às vezes a gente usa até sem querer. Né? Às vezes você vai para um lugar, vai fazer uma apresentação especial, alguma coisa. O que você quer? Você cuida da tua imagem, você vai com um terno mais bacana, né? Você corta o teu cabelo, faz alguma coisa, né? Porque você está cuidando da imagem. Ou seja, você está usando um princípio muitas vezes sem perceber. Né? Porque seu pai usava, sua mãe usava, né? Virou uma coisa meio que usual da sociedade, você fala, vou fazer também. Você nem sabe o que está fazendo, mas você está seguindo um princípio, e está aqui um princípio de neurociência que é aplicado. Então vamos lá, o Robbins ele deu exemplos, né? A gente já viu na aula passada, demonstrações por meio de exibições presenciais, vídeos, imagens, já até dei o exemplo. Muita gente que vai vender imóvel, né? Usa maquete, usa imagem, usa vídeo. É até engraçado que a maquete antiga, não sei se você já viu no passado, e procura até foto, você vai achar. A maquete era só o prédio. Né? Você lembra? Tinha só o prédio, aí você olhava assim, via só o prédio. Agora não, você tem o entorno do prédio. Você vê o prédio, às vezes vê a estação de metrô que é próxima, que eles destacam. Você vê uma academia que é próxima, uma academia no próprio prédio, a piscina. Né? Antigamente era só o prédio, agora você vê todo o entorno do prédio, ou seja, faz parte do projeto aquele entorno, porque você está ressaltando algumas características. Então, isso aí passou a ser aplicado também em maquete. Engraçado, né? Mas passou a ser aplicado em maquete. Imagem, vídeo, a gente já falou. Demonstração de fatos por meio de gráfico, a gente já falou também, principalmente os resultados alcançados. Né? Claro, você vai usar para reforçar seus argumentos, né? Seus argumentos positivos, não os contrários, claro. Né? É aquela história que eu falo para você. Eu não minto, não gosto de mentira, não acho legal. Então, não é bom, não é nada recomendável que você use em negociação, mas eu já falei para você, tem casos que você acaba usando, né? Mas qual é a melhor política? A omissão. Aquilo que você não quer falar, não fale. Aquilo que o seu produto não é tão bom, não fale. Omitir não é mentir, né? Você pode omitir um dado que seria até importante para a negociação. Se o cara perguntar, você vai falar. Mas se o cara não perguntar, deixa para lá. Não vou falar algo que vai expor meu produto negativamente ou expor meu serviço de forma negativa. Tá? Tem que falar do que é bom.
né? Não tem que falar do que é ruim. Tá? Essa tática é uma tática de neurociência, por aquilo que pareça. Eu estou ressaltando os pontos fortes e não falando ou reduzindo, né, os pontos fracos ao mínimo possível. Uso de artigos e matérias que comprovem os argumentos. É muito bom você usar uma pesquisa que fale de algum atributo ou algum aspecto do seu produto que diferencia ele, né? Levar exemplos bem-sucedidos. Você já viu que isso aí acontece em tudo quanto é lugar. O cara tem normalmente um book, né? Eu mesmo tenho o meu book, tá? De consultorias que eu fiz bem feitas, de cursos que eu ministrei, de palestras que eu dei. Eu tenho meu book, tá? Eu tenho meu bookzinho. Aí a pessoa fala: o que você já fez? Ó, tá aqui no meu book, tem foto, tem matéria de jornal, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Por que é importante isso? Porque justifica o que eu estou falando. Eu dizer para a pessoa: tem muita experiência. A pessoa vai olhar para mim: tem mesmo? Sei não, hein? Vai ficar duvidando. Agora, se eu chegar para ela, não falar nada e mostrar, não, eu já participei disso aqui, fiz uma consultoria para a empresa tal, eu fiz não sei o quê. Claro que eu não vou falar do meu trabalho que eu fiz lá, mas eu vou falar que eu fiz para aquela empresa. Né? Eu estou mostrando um cliente bom que eu tive. Eu estou mostrando a pessoa: esse cara aí não é qualquer um, já fez trabalho com fulano, já fez isso. E eu não estou enaltecendo o que eu estou dizendo o que eu fiz. Né? Não estou dizendo que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Não estou me autoelogiando, eu estou mostrando o que eu fiz. É claro que a pessoa, ao ver, vai falar: esse negócio foi legal, o cara fez as coisas boas. E no início também da tua carreira, você fez alguma coisa ruim, fez alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada. Devia ter feito de outra forma. Tem lições aprendidas que a gente aprende com o tempo, né? A ideia é o quê? Você vai mostrar o que é bom para você, vai ressaltar o que é bom. Isso até no marketing pessoal, tá, pessoal? É importante. Mas aquele negócio eu errei. Beleza, se o cara falar: não, aquilo ali eu errei, podia ter feito de outra forma, né? Porque eu não tinha experiência, podia ter feito de outro jeito, né? É claro que a gente erra uma vez, né? Errar duas vezes a gente brinca, né? Errar uma vez, olha o que acontece: errar é humano, né? Errar a segunda vez tem outro nome. Vamos lá. Então, realizar analogias por meio de metáforas visuais e histórias, utilizar testemunhos em vídeo proferido por pessoas que sejam referência, evidenciar estatística por meio de gráficos, né? Aqui a gente fala gráfico fácil interpretado, nunca use, evite usar gráfico de linha, a não ser que você acompanhe, tenha duas linhas, né? Aí você pode acompanhar uma linha com a outra e tem cruzamento, aquilo evidencia. Você, para determinadas coisas, o gráfico de linha é bom. Mas quando você tem vários dados, você botar um bolão de linha, um bolão de barra, um bolão de coisa, fica confuso, né? O gráfico tem que ser simples, a pessoa olhar, bater o olho e falar: já sei que ele queria. Olha lá, viu o efeito especial, pode. Zoom, vum. Então, o que acontece? A pessoa vai ver aquilo: já sei o que ele quis me dizer isso. Poxa, legal. Entendeu? E a pessoa nem fala, mas ela já, ao ouvir, ela já entende. Você também não precisa falar, você ressalta. Lembra daquele gráfico que eu te mostrei? Conforme viu a maioria das pessoas fala, esse aspecto, esse atributo realmente é mais valorizado. Então é uma coisa bem fácil, você só vai reforçar o que está ali. Tá? Então vamos lá. Caso seja importante mostrar dados, isso deve ser mostrado por meio de gráfico. Aquilo que a gente já falou, se eu não me engano, a gente parou nesse slide, né? Se eu não me engano, foi isso. Né? Não tenho certeza, eu acho que foi nesse slide. Ou então até foi um pouquinho, mas aí foi bem mais rápido. Procedimentos é mais, acho que a gente falou desse sim. De menos é mais, então manter tudo simples, né? A ideia é que quanto mais simples, melhor. Como eu falei, você tem que falar pouco, tem que apresentar pouco, apresente só o que é diferente dos outros, não apresente o que todo mundo tem, porque você vai cair na mesmice, a pessoa não vai ouvir o que você está ressaltando, você tem que ressaltar o que é diferente. Por exemplo, você vai ter um copo, né? Vou pegar essa caneca aqui. Essa caneca aqui, eu posso usar para tomar água e eu posso usar para tomar chá. Todo mundo, qualquer caneca, você usa para tomar água, tomar chá. A diferença dela, essa aqui, eu comprei no Antique Archaeology, lá de Deus, terra lá do blues, lá do Nashville. Comprei lá em Nashville. Esse é o diferencial da caneca, entendeu? Você vai achar caneca comprada em Nashville, você vai achar por aí, não é tão fácil. O diferencial dessa caneca é esse. Foi feito lá nos Estados Unidos e comprei em Nashville. A caneca veio de lá e de uma loja que tem um programa de televisão. Né? Então, você, puxa vida, que legal. Né?
Que bacana. Então, o que eu fiz? Eu não disse que é uma caneca, que eu posso beber água, eu posso beber chá, posso beber café, porque isso aí, todas as outras eu posso fazer a mesma coisa. Mas essa caneca veio de Nashville. Ela é de metal, que o cara está vendo, e veio de Nashville. Entendeu? Estou ressaltando só os pontos diferentes das outras. Tal aspecto significa que as pessoas tendem a priorizar as decisões mais fáceis e rápidas. Então, quanto mais sucinto você for, mais objetivo você for, ou seja, ressaltar só o que interessa, melhor. Né? Então, o menos ele pesa mais que o mais. Por isso que tem esse desenho aqui. Eu montei, eu peguei uma gangorra, peguei lá e botei mais de um lado e menos do outro. Montei para destacar, você lembrar disso. Devido a isso, deve apresentar-se as propostas, deve-se apresentar as propostas, pelo amor de Deus, né, professor? Já devia ter mudado isso aqui, né? Lá, a gente corre, depois, na hora de mandar, a gente esquece. De apresentar as propostas. Pronto, desculpem. Então, deve apresentar as propostas e as opções de forma simples e resumida, enfatizando a informação mais importante, aquilo que a gente já falou, né? Não precisa falar tudo. O cara, o que é óbvio, não precisa falar. Enfatiza sempre só a informação mais importante. Use imagem no início da apresentação. Lembrando aquilo que é famoso, né? Professor, por que você repete sempre o que você falou na última aula? Eu não repito sempre. Quando eu já falei algum assunto que é necessário para você aprender o outro assunto, que o outro assunto é importante, eu, às vezes, não repito aquele assunto que a gente viu só para você entender o outro. Mas, quando o assunto é importante e é o final da aula, eu sempre repito no início da aula que vem. Por quê? Porque você ficaria... no final da aula, você vai ficar mais disperso. A tendência é você não... Você esqueceu o que foi falado. Então, por isso que eu repito, para reforçar. E nessa segunda repetida, eu ainda não repito do mesmo jeito para não ficar cansativo. Eu vou dar um exemplo, vou dar alguma coisa, você... A mesma coisa você vai fazer negociação, entendeu? Ou seja, o que você vai frisar, você vai botar no início. O que é importante a pessoa saber também, às vezes até coisas que contam contra você, você fala no final, entendeu? Fala melhor, no meio. No final você fala outra coisa para ressaltar o teu produto também, ou vai lembrar a pessoa daquele início que você falou, tá vendo? Aí vai passar, esse cara é maluco, tá gaga, tá repetindo as coisas, mas não, é proposital, uma estratégia proposital, tá? Ao final, repetir, tá vendo? Tá aqui, repetir as informações mais relevantes, as pessoas tendem a prestar mais atenção no início e no final, porém costumam não assimilar algo novo no final. Então, às vezes, você deixa aquela informação mais importante e nova para você dizer no final. O cara já nem está ouvindo, né? A ideia é o quê? No início você falou daquilo, no final você só repete. Aí o cara, entendi, tá? Aplicação, né? Evite apresentar opções demais. Isso acontece muito, 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 muito. Já negociei com gente que dava até vontade de bocejar. Eu tinha que me segurar para não bocejar, porque a pessoa ficava horas explicando o negócio. Eu falava, meu Deus, eu não aguento, não, né? Estava internamente pensando assim, respeito à pessoa, não estava fazendo assim, mas eu estava, puxa, que saco. Cara... E chega um ponto que você já sabe até o que o cara vai falar. Ele vai falar o óbvio ondulante, né? É tipo a caneca, né? Eu vou falar assim, olha, essa caneca aqui serve para eu botar água. Essa caneca aqui serve para eu botar café. Essa caneca aqui serve também, pasme, para eu botar chá. Para eu botar um suco. E aí você fica meio... Putz, eu sei, caneca serve para isso, cara. Você não sabe, caneca serve para isso. Entendeu? Aí você fala, o que você tem que dizer? Não, essa caneca eu comprei em Nashville. Pô, essa caneca é de um dos programas mais importantes da televisão de negociação, que já está no ar há 7 anos. Aí o cara, entendeu? Aí o cara regala o olho, beleza. Agora, se eu for falar pro cara assim, essa caneca, o cara não vai ouvir. Quando eu falar, essa caneca eu comprei em Nashville, tá bom, tá bom. Estão entendendo? Eu estou usando exemplo claro para você. Estou usando até os exemplos mais assim jocosos, né? Para você entender. Porque, olha, pessoal, o que eu mais vi em negociação é gente usando isso, principalmente em venda. O cara conta a história, você já fica, já sei, né? Eu não vou ter por exemplo, um negócio que você usa para fechar alimentos, etc. Não vou dizer a marca, tá? E os caras, na abordagem, né, que tem aquele negócio, o cara vai na casa do outro para vender, não sei o quê. E aí a pessoa vai, ela conta meia hora o que é. Aí você já está com sono, né? Você só não dormiu porque a pessoa te serve café e chá, senão você já teria dormido, né?
Aí você fica, aí no final, isso aqui. Aí o cara não compra, a maioria não compra. Agora, se o cara fala assim, ó, isso aqui é bom porque ele tem isso, os outros não têm. Isso aqui é bom porque tem aquilo, e os outros não têm. Pô, o cara, e aí no final você repete isso, fala, tá vendo? Isso é legal por causa disso, disso aqui, outra pessoa vai e compra. Tudo é a forma, tudo é abordagem. Por incrível que pareça, tem uma diferença brutal quando você faz isso. Palavras de quem já usou. Né? Eu, quando aprendi a vender, não sei se eu comentei com você, eu falava, assim, contava a história. Ó, porque esse livro ele é maravilhoso por causa disso, daquilo. Ele foi o autor tem um não sei o quê. E contava aquela coisa, o cara... E esse livro vai ser importante para isso. O cara, tá bom. Agora, se eu falo assim, ó, esse livro aqui é importante por causa disso. Esse livro, tá vendo? Você vai ir menos ao médico por causa disso. Você vai ter uma. Você vai ser. Como é que é? Você vai se precaver contra uma série de doenças, comendo adequadamente, se alimentando adequadamente, tomando. Estou com dor de cabeça, como se toma um chatal, é melhor do que você tomar um remédio alopata, que você vai ter problema, não sei o quê. Esse remédio tal você vai tomar e vai tirar queda. Opa, eu tenho dor de cabeça toda hora. Não vou me envenenar mais com remédio tal. O cara que você já falou que o cara queria ouvir. E você não disse, porque esse livro é muito vendido, não sei o quê, blá. Você falou exatamente o que você precisava falar. Isso é que eu estou te falando, né? Então, a ideia é sempre, as pessoas, elas, até porque eu já comentei, né? O cérebro está muito. Você tem uma sobrecarga de informação nos dias de hoje. Então, quanto mais, né? Se eu vou falar para você, na década de 80, década de 90, as pessoas já tinham um acesso à informação, mas era mais limitado. Então, as pessoas não tinham sobrecarga de informação. Então, às vezes, elas paravam para ouvir as outras. Hoje, as pessoas cada vez mais param menos para ouvir as outras pessoas. Tá? Até você te vê na aula. Tem aluno que presta atenção, fica até o final. Tem aluno que vai, liga lá o telefone, vai dar uma volta, depois volta. E será que acabou a aula? Será que não acabou? E aí volta. Eu vejo isso, pessoal. Não, né? Eu sou aluno também, não sou, né? Não sou só professor, também sou aluno. A gente é professor e aluno. Eu acho que o professor é aquele que gosta de aprender. E se ele gosta de aprender, ele gosta de ensinar. Então a gente sabe, né, que tem todo tipo de aluno, né? Aquele cara que quer prestar atenção, que aquilo vai ser útil para a vida dele, e gente que, eu quero tirar uma boa nota, quero passar e pronto. E aquele cara que, não, se eu passar raspando, tá bom, mas eu quero é passar, quero ter o diploma. É todo tipo de aluno. Mas é claro, se aquilo que eu estou ensinando para você for útil para você, você sabe sentir que é útil para você, vai ser diferente para a tua vida, entendeu? Por isso que eu trago prática, trago as coisas que acontecem no mercado mesmo, para que você vai sair da minha aula, você pode aplicar no teu trabalho agora, se você quiser. Você vai gerar criei um negócio, eu vou aplicar agora. No teu trabalho, você, de repente, vai ter que negociar com alguma coisa, você vai aplicar agora e vai funcionar. É um diferencial, entendeu? Não é aquela coisa teórica que você, será que isso vai ser útil para mim? Não, é aplicação. Eu uso exemplo prático, né? Até por isso que eu pergunto para você no início da aula, a carreira de todo mundo aí, o que vocês fazem, o que vocês conhecem, para tentar usar exemplos que você possa. Entendi, eu vou poder aplicar no meu trabalho, vou poder aplicar na minha empresa, vou poder aplicar na empresa do meu pai, eu vou poder ensinar outra pessoa. Então, eu quero ter um negócio, eu vou aplicar no meu negócio, tá? Por isso que eu trago esse negócio assim, mastigadinho para você, com um exemplo assim. Né? Por isso que eu pergunto, né? Para você entender e falar, poxa, isso aí é o que eu posso usar. Então, vamos lá. O cérebro, ele pensa, a gente pensa, tem acesso a muita informação, muita coisa. Então, eu tenho que falar assim, o que é mais importante? A mesma coisa, a gente tem que falar de forma assim, olha, isso aqui é importante, presta atenção. Eu falo isso, já reparou? Eu estou falando, daqui a pouco eu falo assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é importante. E na hora que eu falo isso aqui é importante, você para. Mesmo que se você estiver pensando outra coisa, você para ouvir. Na hora que você para ouvir, realmente é importante, você capta. Tá? Em negociação, a mesma coisa. Você está falando bolão. Aí, o que eu falo? Eu evito. Eu resumo ao máximo. Não falo as coisas que todos os outros têm. Por exemplo, né? Vou vender um celular. Eu vou dizer para você, esse celular você pode ligar para outra pessoa. É óbvio. Para que você quer um celular? Para isso. Aí eu vou dizer, olha, aqui a agenda é automática, ela vai automaticamente do e-mail para a tua agenda. Isso aqui é um diferencial. Outros não têm aquilo. Então, esse é um diferencial do celular. Estão entendendo? Eu acho que quero que você entenda, né? A gente já até falou isso, eu estou só explicando a ideia que estou ressaltando que é diferente, tá? O chamariz, a gente já até comentou, né? Inclusive, quando a gente falou da questão da relatividade, a gente falou do chamariz, você vai ver que uma
um princípio de neurociência, ele complementa outro, por isso que eu gosto muito de trazer isso para você. Um princípio complementa muito o outro, complementa bastante. Então, por isso que eu estou dizendo para você que é bacana. Até falei do chamariz quando a gente falou disso, né? Então, quando você apresenta duas opções equivalentes, aqui o chamariz ele é um pouquinho diferente. Eu vou explicar por quê. Ao apresentar duas opções equivalentes para uma escolha, essas podem ser equilibradas, ou seja, 50% vota num, 50% vota no outro. Isso é uma pesquisa que funcionou. Foi assim que o cara chegou, né? Então, uma metade escolhe A, outra metade escolhe B. Porém, se for acrescentada uma terceira opção, chamariz, que distorça uma das opções originais, sendo uma cópia ou uma versão distorcida de uma das opções, a maioria das pessoas tendem a escolher a original. Então, o que você vai fazer? Você tem dois produtos que são antagônicos, tá? Mas você quer que a pessoa escolha determinado produto seu, tá? O que você vai fazer? Você vai gerar um terceiro produto e esse terceiro produto vai ser bem parecido com esse, só que vai ser uma cópia mal feita ou não vai ter muitos aspectos principais. O que vai fazer? A pessoa vai olhar e falar, não é bem aquilo. E aí vai ver o outro, é isso aí que eu quero. O que vai acontecer? Ela vai se direcionar a esses dois, tá? Você vai dizer, isso funciona, professor. Até aluno. Você vai fazer prova de múltipla escolha, o que você procura na prova de múltipla escolha? Você vai procurar duas opções próximas. Você esquece as outras que são bem diferentes, vai procurar duas opções próximas e vai escolher qual? A melhor das duas. Não é isso que você faz? Duvido que você não faça isso. Tenho certeza. Qualquer um faz isso. Isso é aplicável também em negócio, tá? É super aplicável em negócio. Por quê? Eu crio uma opção que é parecida com a outra, mas ela tem um aspecto ruim, né? Uma cópia mal feita, mal acabada, né? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando o cara a comprar aquela que eu queria. Se eu deixar só as outras duas opções, o que ia acontecer? Eu ia ter 50% de pessoas que iam escolher a mais cara, 50% de pessoas que iam escolher a mais barata e pronto. Se eu coloco uma opção mais próxima da mais barata ou mais próxima da mais cara, o que vai acontecer? A pessoa vai comparar aquelas duas opções, vai esquecer a outra, vai comparar aquelas duas opções e vai ficar com a que eu estou direcionando. Tá? Aí você vai dizer, será que funciona isso, professor? Aí uma pessoa, né, o Ariely, um estudioso do assunto, ele pegou uma amostragem representativa e descobriu que 75% das pessoas escolheram a opção original ao invés de escolher a opção distorcida. Tá? Então, a relação da opção equivalente. Tem até aqui, ó, por exemplo, quando você tinha duas com atributo 1 atributo 2, foi mais ou menos, né, parecido. 50% escolheu uma, tá? 50% escolheu a outra, mais ou menos. 50 e poucos por cento escolheu uma, 40 e poucos, 49% escolheu a outra. Quer dizer, mais ou menos pau a pau. Já quando você usou uma opção distorcida, ou seja, uma opção muito parecida com a A, 75% das pessoas escolheram a A. Essa aqui. Quase ninguém escolheu essa, praticamente ninguém, e menos 25%, até um pouco menos, escolheu a opção B. Por quê? Porque você só via comparatibilidade entre essas duas. O cérebro naturalmente vê, se essas duas são muito parecidas, uma das duas é melhor. Mesma coisa você fazendo prova de múltipla escolha que você não sabe. Você vai olhar duas opções e vai falar, essas duas aqui, uma é muito parecida com a outra. Eu vou escolher uma das duas. Não é isso que você faz? Duvido que você não faça isso. Então, esse princípio é aplicável também, até a prova, né? E você fala, o professor deve ter posto uma parecida com outra para pegadinha. Né? Aí você pensa. Na verdade, não é uma pegadinha, é psicológico. O cérebro naturalmente vai para aquelas duas opções que são mais próximas. Tá? Então, o chamariz, eu uso o chamariz. Né? Uso prático, né, em situações situações em que a sua proposta contiver duas opções de valores, né, relação entre benefícios e custos, equilibrados para apresentar para outra parte. Se você adicionar um chamariz, uma outra opção parecida, mas inferior em alguns aspectos, ou seja, que seja uma distorção daquela que você deseja que ela seja escolhida, terá uma maior probabilidade de ser bem-sucedido. Tá? Isso aí é verdade, comprovado cientificamente, que é por isso que eu trouxe para você. Isso aí vai te abrir a ideia para você fazer várias opções, várias estratégias. Com certeza, principalmente o dia que você tiver um negócio, ou até se você for negociador, muito provavelmente você vai acabar usando essa estratégia aqui e você vai ver que eu uso e eu acho que é o melhor dos princípios. Tá? O chamariz ele é
assim, a efetividade dele ele é assombrosa. Você vai rir depois com os resultados, vai ver que funciona muito bem mesmo, tá? Eu uso bastante e eu tenho certeza que alguns alunos meus, né, prestarem mais atenção, vão usar e vai falar, poxa, professor, boa mesmo, funcionou mesmo, tá? Quanto menor a dor, maior a venda. A gente já comentou isso, é um reforço daquilo que a gente comentou, mas foi feito por um outro estudioso, e ele, né, ele ressalta isso, essa questão da dor, né? E por incrível que pareça, a dor ele acaba falando muito mais alto, então ele negocia, ele fala tem relação a uma venda, né? Então esse pesquisador, Roger Dooley, essa aqui é nova, a gente não viu nem rapidamente, né? Roger Dooley verificou que o detalhamento dos custos de uma proposta causa múltiplos pontos de dor ao comprador. Então, se você chegar e ficar detalhando, esse aqui tem custo X, custo tal, ou seja, fica cansativo para o cara acaba desistindo de ouvir, né? Ou seja, funciona contra, né? Vamos dizer assim. Sobretudo em processos de negociação comerciais. Então, por que acontece? Às vezes a pessoa faz vários processos de negociação. Então, se você for descrevendo cada parcelinha de custo, isso aqui é esse preço, mas olha só, eu vou te explicar. Isso aqui inclui o custo tal de não sei o quê, custo de transporte que foi tanto, custo de não sei o quê que foi tanto. Aí o cara lista, para justificar o preço dele que é mais alto, ele lista um bolão de coisas. O que vai acontecer? Lá pelas tantas, o cérebro não ouve mais. Fala, pô, já sei que troço é caro. Você já traçou, né, vamos dizer, um pré-conceito em relação àquilo. Não adianta o cara falar. Talvez você ouça até a primeira, a segunda explicação, o resto você não vai ouvir mais, né? Então, o que vai acontecer? O cérebro automaticamente vai buscar evitar a sensação de pontos de dor da outra parte. Então, ele vai evitar que esses custos sejam detalhados. Ele não vai ouvir, né? Então, a melhor tática é o quê? Usar um pacote. Esse aqui tem um preço único de tanto, que é melhor que o de tanto por causa disso. Pronto, acabou. O que vai acontecer? A pessoa, né, a gente está usando duas estratégias aqui. O menos é mais, não é isso? Eu estou falando menos coisa e, ao mesmo tempo, estou usando aquela também do destaque, né? A dor, né? Eu estou evitando a dor, né? Ou seja, a pessoa está fazendo para não doer, né? E às vezes você explicar muito dói, né? Então, o ideal dói porque a pessoa cansa, né? Se você já pegar isso aqui, resumir e falar assim, é isso. Pessoal, beleza, é isso aí. Então, e se você quiser que ele escolha duas propostas, uma você detalha muito, a outra você resume. Esse aqui é um pacote, tá vendo assim? O que a pessoa vai fazer? Ele vai preferir escolher o mais simples do mais complexo. O mais complexo ele não vai querer pensar a respeito. Ele vai falar, esse aqui é um pacote, beleza, então é isso aí, ótimo, é isso aí que eu quero. Tá? Então, o cérebro tende a minimizar a sensação de dor de custos, por exemplo. Né? Outro aspecto é que a venda a prazo ou parcelamento do cartão de crédito. O que você fala assim? Eu não sei se você já reparou, principalmente com pessoas menos abastadas, que têm menos dinheiro, o cara quer saber o valor da prestação, porque é isso que impacta para ele no mês. Ele não quer saber, eu estou pagando, sei lá, você vai comprar um negócio de R$ 1.000, tá? Aí você vai pagar R$ 1.000 na paulada, pau! Aí a outra opção é você vai pagar 20 prestações de R$ 55. O cara vai preferir pagar 20 prestações de R$ 55 ou 20 prestações de R$ 80, porque ele vai ter um desembolso mensal menor. Então, ele não vai pensar no todo, ele vai pensar no imediato, naquele gasto que ele vai ter. Só para você ter uma ideia, grandes cadeias de redes de eletrodomésticos utilizam essa tática. Olha, vai pagar isso aqui, que é bem pequenininha, essa parcelinha, paga só essa parcelinha. Até a divulgação tende a ser assim, né? É uma parcelinha pequenininha. Pô, eu não quero saber da parcelinha, eu quero saber quanto vai custar o aparelho, né? Quanto vai custar isso. E não quanto vai doer para mim naquele mês pagar aquilo, tá? Então, isso é uma aplicação ao uso. Você vai ver que, inclusive, as pessoas tendem a falar, poxa, é só R$ 100 por mês, só R$ 50 por mês. Só que, às vezes, você está pagando R$ 50 por mês de um negócio que custa, sei lá, 200, R$ 600, R$ 700. Ou seja, no final, vai dar quase o dobro do valor. Só que naquele mês você está pagando menos, né? Às vezes é aquela história, né, de você prefere pagar 10% de desconto se pagar à vista ou pagar em 10 vezes sem juros. Na verdade, o juros já está embutido, né?
de tanto. Aí você, eu preferi falar 10 vezes de tanto. Só que você ia ter um desconto. Então, na verdade, o valor está com aquele acréscimo. Você tem que verificar se aquele acréscimo é bom para você ou não, né? Então, o aspecto da venda a prazo é menos dolorosa ou inconsciente do que pagar à vista em dinheiro, né? Até o truque, não sei se você quiser economizar dinheiro e estiver enrolado, a ideia é você usar menos o cartão de crédito, por exemplo, né? Você saca o dinheiro e paga, porque que dói mais. Então, se dói mais, você tende a gastar menos. Não vou passar o cartão, tchum, 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 todo mundo passa, você não vai sentir. Quando vier a paulada, você, poxa, gastei isso tudo. E aí, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? A visão de pagar no futuro tende a minimizar também. Você vai vou ficar devendo, minimiza a sensação de sofrimento imediato, né? Quando eu vou pagar imediatamente, tá? Uso prático, evite apresentar cada um dos diversos custos em sua proposta, né? Ou seja, em pacote. Esse aqui tem um plano, que o pacote de custos é isso. Em pacote, sua proposição resiste à tentação de detalhar os custos envolvidos em cada um dos diversos itens. Busque também vender a prazo ou em diversas parcelas de valor reduzido. Às vezes o valor final dá um valor enorme, né? E detalhe, só para você ver como é que é uma tendência, o que acontece? Como é que eu vou vender, né? Eu preciso de dinheiro imediato, às vezes, mas eu tenho como financiar com um banco. Então, o que eu faço? Eu coloco a taxa, né? Eu acrescento a taxa desse banco no valor final, né? E aí, como é que eu vou fazer para inverter isso? O meu valor à vista, ele não está incluído dessa taxa, tá? E o meu valor final está incluído dessa taxa. Aí o que eu faço? Eu dou 5% de desconto se você comprar à vista, ou dou 10% ou 15% de desconto se você comprar à vista, e dou 0% se você comprar a prazo, né, em uma vez ou até 10 vezes. Por quê? Eu vou pegar o dinheiro, vou adiantar no banco, é claro, o banco vai me cobrar isso, mas quem está pagando a taxa é o fulano, não sou eu. Então, você concorda comigo que dá no mesmo eu vender de um jeito ou vender de outro? Dá no mesmo. Por isso que a empresa vira para você e fala assim, olha, eu te dou um desconto à vista, né? Se você quiser comprar. Ou então a prazo é o mesmo valor. Você, poxa, por que o cara está perdendo dinheiro? Haha, não está. Ele já incluiu ali, no desconto à vista não está. Mas só que, por incrível que pareça, eu garanto para você que mais gente vai comprar a prazo, tá? Porque a sensação de dor é menor, do que pagar à vista, porque a sensação de dor é maior, né? Estou pagando de uma vez. O fator porquê, the because frame. Isso é interessante, esse negócio, muito interessante, tá? Porque experimentos comprovam que se a pessoa pede um pequeno favor a outra sem justificar o motivo do pedido, cerca de 40% das pessoas instintivamente negam. Aí você vai dizer, mas está vendo, a maioria aceita. Não, a maioria não aceita. A maioria pergunta, para que você quer, hein? Não sei se já aconteceu com você, mas chega um irmão para você, ou sei lá, o cônjuge, ou namorado, ou namorada, vira para você e fala assim, poxa, fulano, faz isso para mim. É a primeira coisa que você vê é instintivo. Para que você quer isso, hein? Às vezes você nem precisa saber, mas é natural. A gente sempre procura justificativa para tudo que a gente faz. Você quer ver? Se você errar, primeira coisa, eu errei por causa disso. Já reparou? Porque o cérebro humano ele sempre busca uma justificativa, né? Por exemplo, se acerta alguma coisa, ganha um prêmio. Eu ganhei um prêmio porque eu fiz assim. Ou eu perdi porque eu errei aqui. E muitas vezes a justificativa nem é muito plausível, tá? Mas é uma justificativa que a gente busca. O nosso cérebro está sempre. Acontece isso por causa daquilo. Tá? Você sempre tem um raciocínio lógico envolvido. E esse raciocínio lógico você tem que trazer também para a negociação. Tá? Então, por exemplo, nessa pesquisa que o pessoal fez, essa pesquisa que o pessoal fez, está vendo? Se antes ou durante, né, você estiver fazendo o pedido, você mencionar uma razão para que eu estou realizando, 90% das pessoas tendem a concordar em fazer, mesmo que a razão não fosse considerada legítima. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa vira para você, fala assim para você, um exemplo, né? Eu devia ter feito aquela prova, mas poxa, eu dormi demais, né? Você pensa bem, podia ter posto um relógio para despertar, aconteceu alguma coisa, não sei o que lá. Esqueci. Quer dizer, a razão pode ser considerada por outros como não legítima, mas houve uma razão. E a pessoa foi sincera, ela te falou a razão.
Isso aí conta ponto a favor dela. Mesmo sendo um negócio assim que você, pô, vou falar isso, é melhor do que mentir. Já falei isso para vocês, né? Que a mentira ela sempre tem perna curta. Você vai mentir, vão descobrir que você mentiu. Aí o que vai acontecer? A tua reputação vai a zero. Agora, se você tiver uma razão, mesmo que essa esdrúxula, uma razão ruim, você fala, ah, aconteceu isso, beleza. A pessoa, pô, o cara se justificou. E foi sincero, foi bacana o cara ter feito isso. Então, isso aí conta ponto a teu favor, mesmo sendo um negócio bobo. E em negociação a mesma coisa, tá? Ocorre que a vontade que as pessoas têm de justificar o seu comportamento é tão grande, olha só, e é verdade, todo mundo se justifica, né? Que elas instintivamente aprendem a ancorar a palavra porquê, assumindo que a pessoa teria motivos, né, válidos, e o válido nem sempre o que é válido para ela pode ser válido para você, para o que estaria pedindo, uma vez que seu inconsciente costuma seguir roteiros pré-estabelecidos, que a gente chama de gatilho, né? Gatilho. Por que gatilho? Porque quando você faz alguma coisa, né, tem um porquê que você fez. Então, teu cérebro sempre pensa logicamente. Por mais emotivo que você seja, por mais inteligência emocional que você tenha, o que acontece? O cérebro sempre vai procurar algo racional. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. E se a gente faz isso, a gente também quer ouvir isso. A verdade é essa. Então, se você justificar, esse aqui, esse preço por causa disso. Aí você, ah, legal, vou comprar. Você até, não sei se você entendeu. Ah, é muito mais caro que o meu concorrente, mas você diz, mas o meu preço é assim, o meu serviço é diferenciado, tem isso. O cara nem vai, às vezes nem vai usar o teu serviço, mas aquela justificativa justificou para ele por que o produto é mais caro, por que você, às vezes, porque você, se você não fechar agora, por exemplo, vai chegar um lote novo que eu não sei o preço, então dificilmente eu vou conseguir fazer esse preço para você de novo. Aí o cara, ah, beleza. Eu vou, tá vendo? Estou usando duas estratégias. Estou usando a estratégia da dor, né, com ele, e estou usando a estratégia agora do porquê. O cara, ah, é verdade. Poxa, ele tem razão. Pode ser que o outro lote venha maior, mesmo valor, ele não faça esse produto para mim. Beleza, eu vou fechar agora. Estão entendendo como é que o negócio, a beleza do troço é uma coisa simples, né? Eu gosto muito disso, viu, pessoal? As grandes coisas do mundo estão baseadas em princípios simples. Procure reparar só, tá? A coisa mais assim, você vai dizer, ah, foi inovador, fantástico. O que ele fez? Por exemplo, né, dou um exemplo, né, do smartphone, que eu gosto muito desse exemplo. O smartphone saiu do nada? Não, o smartphone juntou duas coisas que eram muito famosas. Era o PDA e o modem, né? O modem e o PDA, porque o cara pegava só o PDA, ele tinha que ligar no micro para poder fazer as coisas, o micro entrava na internet, etc. Né? Aí o cara pegou e falou assim, não, já que tem celular, por que eu não junto, né, o modem, ou seja, a transferência de dados, no mesmo aparelho? O cara pegou duas coisas simples, juntou, que é mais simples ainda, e o cara é o inovador, é o fantástico. Por quê? Porque ele viu algo simples e ele juntou. Né? A beleza, né? Acho que tem até uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito, que diz que a simplicidade dá trabalho, dá muito trabalho ser simples. E é verdade, dá muito trabalho ser simples, muito trabalho mesmo, tá? Porque essas coisas simples, né? Você pode reparar que as grandes coisas da humanidade elas estão baseadas em princípios simples. As grandes invenções, as grandes coisas e as grandes negociações também. Pode dizer um porquê, mas pode ser o diferencial teu em relação a outro concorrente e não explique por que o preço dele está mais alto, ou por que aconteça, ou porque até porque ele está mais baixo. Às vezes o meu preço está mais baixo que o cara, que eu compro direto. Não sei se você já viu isso, né? O meu preço é mais baixo. Até teve um mercado, né, que há uns anos atrás fez uma propaganda dizendo assim: olha, meu preço é mais baixo, não é que o meu produto seja ruim, porque eu negocio direto com o produtor. E nem sempre todos os produtos dele eram negociados diretamente com o produtor. Alguns vinham do distribuidor. Mas por que ele falava isso? Porque tinha realmente, não estava mentindo, e eu justificava o preço dele ser mais baixo. A pessoa, então o produto dele é bom, eu vou comprar dele, ele negocia direto com o produtor. E ficou a imagem daquele mercado, ficou aliada ao fato dele negociar com o produtor. Tá? Então tem a gente que saía, né, lá no Rio de Janeiro, eu morava num bairro, eu ia até o final da Barra da Tijuca para ir no mercado, porque aquele mercado que só tinha ali, ele negociava direto com o produtor, tinha um preço melhor. Né? É uma estratégia, funcionava. Né? E nem todos os produtos tinham um preço melhor. Não sei se você já reparou no mercado. Se você for comparar duas compras que você fez em mercados distintos do mesmo produto, você vai ver que alguns produtos são mais baratos, outros não.
né? Alguns têm o mesmo preço, e outros são mais caros num e mais baratos no outro. Mas a estratégia dele era essa justificativa me levava lá. Levou milhares de pessoas, é o mercado mais frequentado do Rio de Janeiro, tá? Ficava na Barra da Tijuca, né? Ao invés da mente se focar conscientemente e prestar atenção em cada tarefa realizada devido às pessoas agirem de maneira multitarefa atualmente. Então, quando você justifica, né, você já dá uma justificativa para o cérebro, opa, é isso que eu quero, isso que eu concordo, é isso aí, beleza. Uso prático, propor algo ao outro negociador, comprador, vendedor, busca oferecer sempre uma razão. Por incrível que pareça, a pessoa funciona muito, muito, né? Mesmo que não seja melhor. Já tem 5 minutinhos, né? Pessoal, 5 minutos antes da aula, se você quiser já mandar a sua presença, só tem 10 estratégias, a gente vai abordar a 10ª estratégia e vai acabar com a aula, tá certo? Que justifique sua proposição, que aumenta suas chances de que a outra parte concorde com a proposta, o que se propuser sem mencionar o motivo. Se você não mencionar o motivo, a pessoa começa a pensar, e pensa também, por que ele não mencionou o motivo? E ele fica, tem alguma coisa, né? É igual professor quando dá uma questão simples, né? Eu sabia que muita gente erra as questões simples, o cara fala, não, é impossível o cara ter respondido. Não, não é impossível. Isso é a cor do cavalo branco do Napoleão, é impossível, né? A gente vê aí questões que eu coloquei até simples na prova que as pessoas erraram, né? Então vamos lá. 10º e último, efeito bumerangue, vai e volta, tá? Efeito bumerangue, vamos lá. Uma reação natural das pessoas é retribuir o que recebem e apoiar quem as apoiou. Não sei se você já viu, a pessoa que faz um favor para você, você fica meio que eternamente grato àquela pessoa, né? É uma coisa do ser humano. Sendo que quase uma obrigação de retribuir favores ou concessões. Por exemplo, alguém te convida para jantar na sua casa. Você se sente compelido a convidar a pessoa para jantar na sua casa também. Você foi jantar na casa dela, agora é a vez dela jantar na sua casa. É uma coisa de retribuição, né? É muito normal isso, tá? Essa reação também funciona quando alguém oferece algo para outro que não aceita. Você oferece alguma coisa, a pessoa fala, não, não, obrigado. A pessoa te oferece um chocolate. A pessoa, não, 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 obrigado. O que vai acontecer? A próxima vez que você estiver comendo chocolate, você vai falar, puxa, toma aqui, prova aqui. Às vezes a pessoa não quer, mas como o cara te ofereceu, você vai oferecer também, né? Nesse caso, oferecer uma segunda opção de menor custo, a tendência é maior que essa pessoa aceite como uma forma de concessão pelo fato de não ter aceito a primeira oferta, mesmo que nenhuma das duas seja de seu interesse. Aquela estratégia que eu falei do vendedor de sapato. O cara traz um bolão de sapato que ele fala, algum esse cara vai comprar. Ele vai chegar, aquele ali está caro, você oferece uma mais baratinha, não, eu vou comprar porque o cara teve trabalho, eu vou pegar esse aqui. Aí você compra para, né? Mesma coisa, roupa, né? Então essa estratégia bumerangue funciona muito. O chamado gatilho da reciprocidade inversa, tá vendo? Existe também, tá? O efeito Benjamin Franklin, que por isso que é Ben Franklin, ele que escreveu sobre esse efeito, por isso que o nome é efeito Benjamin Franklin. Ocorre quando uma pessoa solicita um favor simples a alguém e essa pessoa lhe atende. Quem atendeu o favor passa a ter um bom sentimento em relação a quem lhe pediu, mesmo em caso de indiferença ou inimizade prévia entre essas pessoas. Assim, a relação entre a incompatibilidade que havia e a nova atitude de ajudar a quem pediu são dissonantes e, portanto, não cabem nesse novo cenário. Um exemplo, você brigou com alguém e aí você viu que a animosidade está ruim entre os dois. O que você faz? Você pede um favor para ela. Pô, você é louco, pedir favor para ela. Você vai ver que você é como se você quebrasse o gelo. Ela vai passar a te ver, mesmo que ela que vai te dar o favor, ela que vai fazer o favor, tá? E se ela disser não, falar, não vou fazer nada não, não sei o que, ela vai se sentir mal pelo fato de você ter pedido e ela não ter atendido. Isso é o que é? Psicologia, tá? Pura psicologia, aplicação neurocientífica, tá? Em relação humana. É fantástico isso. E funciona com venda também. Às vezes a pessoa está com raiva de você, você pergunta, vem cá, me ajuda aqui a resolver esse problema. O que você... Aí o cara, né, tem a questão do orgulho pessoal, ele acaba te ajudando. E aí ele passa a te ver de uma forma diferente, né? Uso prático. Em uma negociação corporativa, o uso desse gatilho, quando o representante da empresa pede ao cliente ajuda para solucionar um determinado problema que tenha ocorrido após a compra ou seus produtos e serviços. Por exemplo, né, eu comentei com você, um colega que foi comprar um perfume de uma certa marca, né? E aí eu pegar naquele perfume, pela tampa, o perfume caiu. E ele foi e ajudou, falou, poxa,
Vocês fizeram isso, o cara reclamou, né? Chegou a xingar, né? Meio grosso, chegou a xingar, falou mal do negócio. O que é que o cara viu? Falou, não, aí elogiou ele, falou, muito obrigado por ter me ajudado a solucionar esse problema. E não sei o quê, e deu um brindezinho para ele. O que acontece? Até hoje o cara fala daquela marca, faz uma maior propaganda daquilo, como se fosse a melhor marca do mundo. Né? Ou seja, eles fizeram uma atitude que ganharam o cliente e ganharam todo o círculo relacional dele com aquela atitude. Entendeu? O certo seria falar, pô, vai reclamar, pô, você segurou pela tampa, não era para você segurar pela tampa. Absurdo, né? E só que, na verdade, né, o que eles fizeram? Pegaram aquela reclamação e falaram assim, não, poxa, obrigado, porque toma aqui o teu perfume de volta, toma aqui uns outros perfuminhos por você ter ajudado, ter contribuído. O cara se sentiu útil, se sentiu importante, tá?